Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos começar agora a falar sobre conjugação verbal. Na verdade, num bloco só, vamos falar sobre conjugação dos verbos regulares. Você vai perceber que esse bloco é um pouco maior, mas eu vou destinar este bloco maior, eu vou fazer um bloco maior por razões didáticas, porque aí nós já iremos contemplar as três conjugações. Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR. Isso vai nos ajudar a fixar como fazer esse processo de conjugação verbal, ok? Quero que você me acompanhe com bastante atenção tudo que eu vou colocar aqui na tela, a fim de que você me entenda perfeitamente. Me acompanhe na tela então. Quando falamos de conjugação verbal, é a segunda parte do nosso curso. Nós temos os tempos primitivos. Quem são os tempos primitivos? Os tempos primitivos são o presente do indicativo, segundo tempo primitivo, pretérito perfeito do indicativo, terceiro tempo primitivo é um infinitivo impessoal. A ideia qual que é? Eu preciso saber decorados esses três tempos primitivos, ok? Esses eu preciso saber de cabeça. Por que eu preciso saber de cabeça? Porque eles vão dar origem aos outros tempos verbais, aos outros tempos e modos. Veja comigo, por favor. Do presente do indicativo, nós tiramos o presente do subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Do pretérito perfeito do indicativo, nós tiramos o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Do infinitivo impessoal, nós tiramos o infinitivo pessoal, o futuro do presente, o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito do indicativo. Então veja que para o primeiro tempo primitivo nós formamos três outras formas, do segundo tempo primitivo outras três formas e do terceiro tempo primitivo quatro formas. Eu preciso conhecer os primitivos para formar os tempos derivados. Isso, claro, vale para verbos regulares. Vamos juntos, então, acompanhar como isso vai acontecer. Veja comigo na tela, então. Olha só o que temos. Vamos falar primeiro de verbos terminados em AR. E vamos falar sobre o primeiro caso, o primeiro tempo primitivo, presente do indicativo. Vamos falar aqui do presente do indicativo para um verbo terminado em AR. Para tanto, eu vou usar o verbo cantar. Ok? Vou usar o verbo cantar. Meu primeiro passo, eu preciso conhecer o presente do indicativo. Como é que fica o presente do indicativo? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse é o meu primeiro passo. E conjugar o presente do indicativo é necessário para que você forme as próximas estruturas. Esse é o primeiro passo. Presente do indicativo. Veja comigo, então, qual que é o meu segundo passo. O meu segundo passo vai ser o seguinte. Pegarei este verbo aqui, ó, e vou pegar a terminação dele. Veja que a terminação dele é uma terminação em A. Eu quero agora formar o presente do subjuntivo. Pego este verbo. Ele termina em A. O que eu faço aqui agora? Eu vou trazer esse verbo para cá. Eu vou trazer esse verbo lá para a primeira pessoa. Só que eu vou fazer uma troca. Que troca vai ser essa? Não terminou em A? Se terminar em A, você vai trocar por E, beleza? Vai ser a ideia seguinte, eu olho para a terceira pessoa do presente do indicativo. A terceira pessoa ou vai terminar em A ou vai terminar em E. Se terminar em A, eu vou trocar por E. Se terminar em E, eu vou trocar por A. Veja comigo como funciona. Presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, ele é conjugado por meio do que. Que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. Como é que eu faço, então, a primeira? Porque a partir da primeira, eu acho as demais. Eu peguei a terceira pessoa, que era cantar. Se era A, troco por E. Vai ficar que eu
cante. E assim por diante. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Veja, portanto, que é muito importante fazer essa troca da vogal A por E, porque a vogal E vai passar a ser a vogal que vai compor todo o presente do subjuntivo, ok? Ele é que vai me dar origem ao presente do subjuntivo. O que vamos fazer agora? Formar o imperativo. Antes de mais nada, preciso dizer a você uma coisa. O imperativo, ele não possui primeira pessoa do singular. Eu já havia comentado isso com você no bloco anterior. É um verbo defectivo, ele não possui a primeira pessoa do singular, ok? Eu só conjugo da segunda em diante. Então vamos lá. O que fizemos até agora? Fizemos o presente do indicativo. Peguei a terceira pessoa do presente do indicativo. Olhei a terminação. Terminou em A? Troco por E. Quando terminar em E, eu vou trocar por A. Troquei a terminação? Conjugo o presente do subjuntivo. Agora vamos formar o imperativo. Olha comigo na tela. Para formar o imperativo, o meu passo a passo vai ser o seguinte. Primeiro ponto. Eu vou pegar este verbo e vou pegar este verbo. Esses dois. Vou trazer esses dois verbos para cá. Vou trazer esses dois verbos para cá. Só que eu não vou trazer de qualquer jeito. Eu vou trazer sem S. Eu vou trazer sem S. Como é que isso funciona então, professor? Ora, eu tiro lá da segunda pessoa do singular do presente do indicativo a forma cantas. E vai ficar como? Canta tu. Pego a segunda pessoa do plural do presente do indicativo, sem o S, cantai vós. Perfeito? Dessa forma como eu estou te apresentando. Os verbos no imperativo, eles apresentam sujeitos elípticos. E nós sempre, por hábito, colocamos esse sujeito depois do verbo. Ok? Olha de novo. Precisamos encontrar as demais formas do imperativo. Agora é fácil. É só fazer assim, ó. Você vai pegar este verbo, trazer para cá. Este verbo, trazer para cá. Este verbo, trazer para cá. Da seguinte maneira. Canta tu, cante você. O você entra aqui agora, tá? Cantemos nós. Cantai vós. Cantem vocês. Pronto. Conjuguei o verbo no imperativo. Beleza? Só que perceba, eu fiz ali o imperativo afirmativo. Nós temos ainda o imperativo negativo. E esse é o mais fácil de todos. Veja comigo, por favor. O imperativo negativo é simples. Você vai pegar tudo que está no presente do subjuntivo e vai trazer para cá. Tudo que está no presente do subjuntivo, exceto a primeira pessoa, e vai trazer para cá. Vai colocar logo depois. Assim, ó. Vou colocar em azul para ficar tudo igualzinho. Não cantes tu. Não cante você. Não cantemos nós. Não canteis vós. Não cantem vocês. Pronto. Fizemos o nosso primeiro paradigma de conjugação. Professor, o que você fez aqui? Preste atenção, vamos lá, passo a passo. Conjuguei o presente do indicativo. Depois, peguei a terceira pessoa do singular do presente do indicativo.
Observei a terminação. Terminou em A. Se terminou em A, troco por E. Aí fica que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Conjuguei. Depois de conjugar, o que eu faço? Vou formar os imperativos. Eu pego a segunda pessoa do singular e do plural do presente do indicativo, trago para cá sem o S. Canta tu, cantai vós. Depois, copio do presente do subjuntivo o resto. Cante você, cantemos nós, cantem vocês. Copio. Depois, imperativo negativo, tiro daqui, copio para cá. Lembrando que os imperativos não possuem primeira pessoa do singular, só primeira do plural, ok? Vamos ver como isso funciona para um verbo de segunda conjugação? Até porque isso vai nos ajudar a fixar isso que acabamos de observar. Veja comigo a tela, portanto. Vou pular para você aqui e vamos pegar aqui agora mais um espaço, mais uma tabela, para que a gente forme agora o presente do indicativo de um verbo de segunda conjugação. Um verbo terminado em ER. E vou selecionar o verbo vender. O verbo vender. Primeiro passo, forma o presente do indicativo. Isso não é questionável, porque é o tempo primitivo, ok? Eu vendo, tu vendes, ele vende. Veja só que você já sabe o que você vai fazer com essa terceira pessoa do singular. Veja que agora ela é terminada em E, ok? Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Qual que é o meu próximo passo agora? Fazer o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo é aquele que eu faço com o que? Que eu, que tu, que ele. O que eu faço? Terceira pessoa aqui terminou em E. Vou trazer para cá. Se terminou em E, eu vou trocar por A. Como é que vai ser o meu resultado? Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Pronto. Formei o presente do subjuntivo. Vamos fazer os imperativos. Primeiro ponto. Lembre-se de que o imperativo é um verbo defectivo, portanto, não possui nem primeira e não existe a primeira pessoa do singular para nenhum dos imperativos. Primeiro passo. Pego este verbo, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, ambos do presente do indicativo. Trago para cá. Trago para cá. Trago de qualquer jeito? Não. Trago sem S. Trago sem S. Qual vai ser o resultado disso? Vende. Tu. Vendei. Vós. Pronto. Depois que eu acho essas daqui, eu só preciso agora copiar daqui. Vou trazer daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Qual vai ser, então, o meu resultado? Venda você. Depois, vendamos nós. Vendei vós. Vendam vocês. Pronto. Perfeito. E agora, para fechar o imperativo, vou pegar o presente e o subjuntivo, é o mais fácil deles, copiar para cá. Lembrando que eu vou copiar sem, obviamente, a primeira pessoa. E qual vai ser o meu resultado? Vendas. Perdão, vendas não. Não vendas tu. Beleza? Não venda você. Não vendamos nós. Não vendais vós. E por fim, não vendam vocês.
Veja que no lugar do ele e do ela, aparece o você. No lugar do eles e do elas, aparece o vocês. Pronto. Fizemos isso agora para um verbo de segunda conjugação. Vamos ver agora o procedimento para um verbo de terceira conjugação. Vou trazer para você para cá. E como vai ser o meu procedimento para um verbo de terceira conjugação? Primeiro passo, verbo de terceira conjugação, verbos terminados em IR. Vou selecionar um verbo regular terminado em IR. No caso, vai ser o verbo partir. Primeiro passo, eu preciso fazer o presente do indicativo. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Pronto. Fiz o presente do indicativo. O que eu preciso fazer agora? Preciso pegar este presente do subjuntivo. É o que eu faço com o que, beleza? Eu pego este verbo, terceira pessoa, trago para cá. Quando era terminado em A, troquei por E. Quando é terminado em E, eu troco por A. Ou seja, vai ficar que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Pronto. Fiz agora o meu presente do subjuntivo. Preciso agora gerar o meu imperativo. Para gerar o imperativo, não existe primeira pessoa no imperativo afirmativo e nem no imperativo negativo. Primeiro do singular. O que eu preciso fazer? Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Eu vou trazer esses verbos para cá. Vou trazer esses verbos para cá. Mas não vou trazer de qualquer jeito. Eu vou trazer sem S. Não vou trazer de qualquer jeito. Vou trazer sem S. Qual vai ser o resultado disso? Parte. Tu. Parti. Vós. Perfeito? E agora eu vou fazer os demais. Como, professor? Só vou copiar daqui para cá. Vou copiar daqui para cá. Da seguinte maneira. Parta você. Partamos nós. Parti vós. Partam vocês. Perfeito. Falta um, que é formar o imperativo negativo. É o mais fácil. Trago daqui, copio aqui, sem a primeira pessoa, obviamente. Você já viu que no imperativo negativo sempre vai ocorrer um não, sempre vai ocorrer um não. Isso é importante em provas, ok? Sempre que você estiver diante de uma análise de um verbo no imperativo, perceba se há ou não o não. E eu vou copiar. Não partas. Tu. Não parta. Você. Não partamos. Nós. Não partais. Vós. E por fim, não partam. Vocês. Perfeito. Ótimo, meus queridos. O que nós fizemos aqui até o presente momento? Expliquei como é que funciona a partir do primeiro tempo primitivo, o presente do indicativo, a partir dele, como é que eu formo presente subjuntivo, imperativo afirmativo, imperativo negativo. E mostrei a você como é que isso tudo se estrutura na língua portuguesa. Vamos agora falar do segundo tempo primitivo e dos seus derivados. Me acompanhe na tela, por gentileza. Olha só, vou voltar aqui. Olha lá, esse aqui já foi. Vamos falar agora do caso em que eu tenho pretérito perfeito do indicativo. Ele é o meu tempo primitivo.
Dele eu vou formar, a partir dele, eu vou formar a partir dele, eu vou formar o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Vem cá comigo, porque agora nós vamos falar quando eu tenho o pretérito perfeito do indicativo. Vamos seguir aqui com o verbo de primeira conjugação. Verbo de primeira conjugação, verbo terminado em AR. Estávamos trabalhando com o verbo cantar. Qual vai ser o meu procedimento? Vou fazer esse primeiro devagarzinho e depois os outros a gente faz pela prática, beleza? Primeiro passo, eu preciso do pretérito perfeito do indicativo. Desse aqui eu não posso fugir, beleza? Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, e depois eles cantaram. Fiz o meu primeiro pretérito perfeito do indicativo. Qual é o meu procedimento agora? O meu procedimento é o seguinte: eu vou pegar a segunda pessoa do singular, que é tu. E eu vou separar nela a desinência verbal. Quem é que é a desinência verbal? Esse STE. Eu vou separar esse STE e você vai ver que ele vai aparecer outras vezes nos verbos regulares. Separo este STE. E esse STE, ele vai ser substituído. Ele vai ser substituído por quais formas? No pretérito mais que perfeito do indicativo, ele vai ser substituído pela forma ra. No pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai ser substituído pela forma se. E no futuro do subjuntivo, ele vai ser substituído por um R. Então, qual que é a ideia? Eu separo o STE e o STE vai ser substituído. Vai ser substituído por quem? Ra, se e R. Eu vou fazer essa substituição. O STE vai dar espaço para o Ra, vai dar espaço para o C, vai dar espaço para o R. Lembrando a você mais duas informações importantes. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é conjugado com um se, ok? Se eu, se tu, se ele, se nós, se vós, se eles. E aqui também eu tenho um acréscimo para fazer a conjugação, que aqui no caso é o quando. Quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. Beleza? Como é que vai funcionar então? Eu vou colocar no lugar do STE o Ra para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu cantará. Veja. Como é que vai ficar o pretérito imperfeito do subjuntivo? No lugar do STE, eu vou colocar um SSE. Se eu cantasse. Perfeito? E no lugar do STE, eu vou colocar um R no futuro do subjuntivo. Quando eu cantar. E depois que você encontra o primeiro verbo, fica mais fácil conjugar os demais. Vamos lá então. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Pronto. Fiz o verbo todinho. Perfeito? Vamos fazer o outro. Se eu cantasse, se tu cantasses, cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Perfeito? E agora nós vamos fazer o futuro do subjuntivo. Quando eu cantar, quando tu cantares,
quando ele cantar. Quando nós cantarmos. Quando vós cantardes. Quando eles cantarem. Pronto. A partir do primeiro, eu gero os demais. E você vai observar que esse mesmo procedimento vai valer também para os verbos de segunda e de terceira conjugação. Veja aqui comigo, no caso agora do verbo vender, que é um verbo terminado em ER. Vamos falar do verbo vender. Meu primeiro passo, pretérito perfeito do indicativo, disso aqui eu não posso fugir. Eu vendi, tu vendeste. Veja que o STE já apareceu, beleza? Ele vendeu. Nós vendemos. Vós vendestes. Eles venderam. Conjugado? Conjugado. Qual que é o meu próximo passo? Vou me lembrar de que o STE, a desinência STE, vai ser substituída aqui por RA, aqui por C, aqui por R. E eu não posso me esquecer de que o pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele que eu conjugo com o se, e o futuro do subjuntivo é aquele que eu conjugo com o acréscimo do quando. Vamos juntos então? É só pegar o STE, trocar por RA, trocar por C, trocar por R. Meu primeiro passo, vamos formar os primeiros. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu venderá. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu vendesse. Futuro do subjuntivo quando eu vender. A partir dos primeiros, eu formo os demais. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos. Vós vendereis. E, por fim, eles venderam. Pronto. No vendesse, vamos lá. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse. Se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. E, no futuro do subjuntivo, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando nós vendermos, quando vós venderdes, e quando eles venderem. Pronto. Fizemos mais um, aí agora para um verbo de segunda conjugação. E para fechar a nossa prática desse segundo tempo primitivo, vamos fazer agora com um verbo terminado em IR. O verbo selecionado por nós foi o verbo partir. E como é que vai funcionar? Primeiro passo, eu preciso fazer o pretérito perfeito do indicativo. É meu tempo primitivo. Eu parti, tu partiste, olha o STE já aparecendo. Ele partiu. Nós partimos. Vós partistes. Eles partiram. Qual que é a minha missão agora? Opa, professor, já sei demais. Peguei o STE, que é a desinência que vai ser substituída. Aqui por RA,
aqui por C, aqui por R. Eu vou colocar o RA no pretérito mais que perfeito, o C no pretérito imperfeito do subjuntivo e o R no futuro do subjuntivo. Vou pegar essas desinências aqui, ó, e vou fazer a devida substituição. Qual vai ser o meu procedimento então, professor? Lembrando que o pretérito imperfeito é o que se conjuga com se, se eu, se tu, se eles, e aqui com o quando eu, quando tu, quando ele. Beleza? Vamos juntos então? Vai ficar da seguinte maneira. Eu partirá. Tu partiras. Ele partira. Nós partíramos. Vós partireis. Eles partiram. Beleza? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu partisse. Se tu partisses. Se ele partisse. Se nós partíssemos. Se vós partisseis. E, por fim, se eles partissem. Pronto. E o futuro do subjuntivo? Vou colocar o R. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Pronto. Tudo formado, tudo estruturado. A partir do pretérito perfeito do indicativo, formamos o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Fizemos aí a formação a partir do tempo primitivo, mais 3 tempos derivados. Falta um tempo primitivo, que é o infinitivo impessoal. Nós vamos entender agora como vai funcionar. Vem comigo na tela de novo. Vou voltar lá atrás para você, porque esse aqui já foi. Vamos falar agora do caso do infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal, meus amigos, é o verbo na forma pura. Na forma pura. É o verbo da forma como ele foi concebido. A partir dele, a partir desse aí, eu vou formar quem? O infinitivo pessoal, o futuro do presente, o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito do indicativo. Ok? Vou colocar todas essas estruturas aí. Vem comigo aqui na frente. Vamos começar pelo verbo cantar. Eu primeiro preciso do infinitivo impessoal dele. Vou lembrar para você que eu estou trabalhando com os verbos terminados em AR. Verbo cantar. Meu primeiro passo. Eu preciso do verbo no infinitivo impessoal, que é a forma cantar. Eu preciso desse verbo aqui. Ele não está em nenhuma pessoa. Ele é o verbo na forma pura, na forma simples. Como é que eu vou fazer os demais? Infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal, para formá-lo, eu vou usar um para. Para eu, para tu, para ele, para nós, para vós, para eles. Usando a partir do verbo cantar, ok? Para fazer o futuro do presente, eu vou acrescentar na primeira pessoa um ei. Eu só vou acrescentar um ei. Para formar o futuro do pretérito, eu vou acrescentar um ia. Eu só vou fazer o acréscimo, ok? Eu só vou fazer o acréscimo. Vamos lá. Infinitivo impessoal. A partir dele eu formo um infinitivo pessoal. Para eu cantar, para tu cantares, para ele cantar, para nós cantarmos, para vós
cantardes, para eles cantarem. Veja que é muito semelhante ao que acontece no futuro do subjuntivo. Perfeito? Lá no futuro do subjuntivo. Futuro do presente. Vou pegar o verbo do jeito como ele foi concebido, cantar, e vou acrescentar um ei. Cantarei. Veja que é o verbo cantar com o ei. E no futuro do subjuntivo? Cantar mais ia. Cantaria. E aí eu conjugo. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Beleza? Futuro do pretérito. Eu vou acrescentar o ia, já fiz. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Pronto, formei o meu futuro. Se você percebeu, ficou faltando um deles, que é o pretérito imperfeito do indicativo. No pretérito imperfeito do indicativo, a minha estrutura é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o infinitivo, eu pego o infinitivo, e nesse infinitivo, o que eu vou fazer? Trocar o R, eu vou fazer uma troca do R. E essa troca pode acontecer de duas maneiras. Eu posso trocar o R por vá, eu posso trocar o R por ia. Beleza? Eu posso trocar o R, o final. Eu posso trocar por vá ou eu posso trocar por ia. Como é que isso vai funcionar, professor? Vai funcionar assim, ó. Eu vou trocar por var quando o verbo for terminado em AR. Eu vou trocar por ia quando o verbo terminar em ER ou IR. Para ficar melhor, você vai ver que na hora que eu for trocar por ER, você vai ver que eu vou ter que trocar esse E pelo I. Vou ter de fazer essa troca aqui, ó. O E pelo I. Para dar certinho, beleza? Para dar certinho. Vamos lá, como é cantar? Então, vá. Então, como vai ser? Eu cantava. É a primeira forma. E daí eu vou. Tu cantavas. Ele cantava. Nós cantávamos. Vós cantáveis. E por fim, eles cantavam. Perfeito? Fiz então a substituição e formei aqui a partir do infinitivo impessoal. Vamos ver como isso ocorre com os outros dois verbos. Vamos ver com o verbo de segunda conjugação. Vamos falar do verbo vender. Verbo terminado em ER. Você já sabe que o verbo com o qual estamos trabalhando é o verbo vender. Primeiro eu preciso do infinitivo impessoal. Vender. Ok? Como eu vou fazer? Eu preciso estruturar as demais formas. Como é que eu vou fazer tudo certinho aqui, ó? Vem cá. No infinitivo impessoal, lembra que eu vou colocar o para e eu vou começar com o verbo da forma original, para eu vender, ok? Aqui eu vou acrescentar um ei, aqui eu vou acrescentar um ia
ok? E lá no pretérito imperfeito, do indicativo, eu vou pegar o ER e vou trocar por IA. Vou fazer essa troca. Olha qual vai ser o meu resultado. Das primeiras, cada uma das primeiras. Para eu vender. Eu venderei. Eu venderia. E depois, pretérito imperfeito troco por ia, vendia. O ER eu troco por ia. Eu vendia. Vamos agora fazer toda a conjugação. Infinitivo impessoal. Para eu vender, para tu venderes, para ele vender. Para nós vendermos, para vós venderdes, para eles venderem. Futuro do presente. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Futuro do pretérito. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. Perfeito? E depois o pretérito imperfeito do indicativo. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendieis, eles vendiam. Tudo prontinho. Veja que a ideia é gerar o primeiro para que você possa, a partir dele, formar os próximos. E vamos agora com o verbo terminado em IR. O verbo com o qual estamos trabalhando é o verbo partir. Preciso, inicialmente, do infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal, o verbo partir. Ok? É o verbo partir. Como é que eu vou formar cada um deles agora? Infinitivo pessoal é o que eu formo com o para eu, para tu, para ele, para nós, para vós, para eles. E eu já vou começar com o primeiro do mesmo jeito como infinitivo. Para eu partir, ok? Futuro do presente. Ei. Futuro do pretérito. Ia. Pretérito imperfeito do indicativo. Qual vai ser o meu procedimento? Não termina em IR. Eu vou trocar IR por IA. Perfeito? Vou trocar IR por IA. Se você percebeu, vai ser assim, ó. Quando termina em AR, eu vou colocar vá. Agora, quando termina em IR, perdão, quando termina com ER ou IR, ia. Ok? Vamos juntos, então? Para eu partir, eu partirei, eu partiria e, por fim, eu partia. E a partir disso agora eu vou conjugar todas as demais formas. Para eu partir, para tu partires, para ele partir, para nós partirmos, para vós partirdes, para eles partirem. Perfeito? Verbo no futuro do presente. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Ok?
Futuro do pretérito. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. E por fim, pretérito imperfeito do indicativo, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. E dessa forma, portanto, entendemos os 3 paradigmas de conjugação. Olha como é que ficou aqui todo o nosso esquema. Tempos primitivos, fizemos todos agora, todos estão feitinhos. Como é que foi o meu procedimento? Primeiro eu fiz só com verbos terminados em AR. Olha lá como é que eu fiz. Primeiro, presente do indicativo, do verbo cantar, que é o tempo primitivo, dele eu formo presente do subjuntivo, imperativo, afirmativo, imperativo, negativo. Depois, a partir do pretérito perfeito do indicativo do verbo cantar, eu formei pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Depois, ainda para o verbo cantar, do infinitivo impessoal, eu fiz o infinitivo pessoal, futuro do presente, futuro do pretérito e o pretérito imperfeito do indicativo. E na sequência eu fiz exatamente a mesma coisa para outros verbos. Para o verbo terminado em ER de segunda conjugação, fiz aqui, e depois para o verbo terminado em IR de terceira conjugação. Ok, meus queridos? Espero que tenha ficado tudo bastante claro, que você tenha entendido esse passo a passo. Qual que é a sua missão agora? Praticar. Porque, na verdade, a ideia é, quanto mais você praticar, mais você vai saber o seguinte, o verbo regular, ele já tem um radical, e o radical você conhece. E as desinências, elas se mantêm, as desinências vão ser as mesmas, você pode comparar isso com os verbos. Nós teremos alguma mudança quando a gente passa de um verbo de primeira conjugação em relação aos de segunda e terceira. Por exemplo, lá no pretérito imperfeito do indicativo, cantava, vendia, partia. Veja que esses dois aqui dão a mesma desinência, esse outro não. Mas isso é detalhe. E como é que eu sei disso? Pela prática, ok? Pela prática. O ideal é que você sempre pegue um verbo regular e treine essa formação. Assim, essas desinências vão passar a fazer parte do seu cérebro, do seu consciente, e você vai conseguir resolver questões com facilidade acerca deste assunto, ok? Não é difícil, mas você precisa treinar, ok? Isso aqui é muito, mas muito treino. Eu te mostrei o procedimento para que você treine. Agora, o trabalho é seu. Na sequência, falaremos sobre conjugação dos verbos irregulares, ok? Um abraço e até a próxima.